os 3 fechamentos que sabotam suas vendas um a um para infoprodutos high ticket e você nem percebe. Se você vende high ticket e sente que às vezes a call vai bem, mas na hora de fechar o lead trava, sabia que o problema pode não estar na sua oferta? O problema pode estar no jeito que você está fechando. Olha só, eu sou a Aline Loyola e eu estruturo vendas um a um para infoprodutos high ticket. O meu objetivo hoje é te mostrar como construir essa call de vendas que vai gerar venda com consistência, sem você precisar botar a faca no pescoço de ninguém para comprar, tá? E aí eu quero trazer clareza para um ponto que é a dificuldade de muita gente. Esse ponto é o fechamento. A dificuldade que as pessoas têm de fazer essa transição para começar a questionar o lead, se ele vai acompanhar você na sua solução, na solução que você oferece, é muito grande. E parece besteira, mas é um problema sério, porque eu percebo que se perdem muitas vendas com isso. Então, olha só, existem 3 fechamentos que os infoprodutores amam. Não sei por quê. Porque, na verdade, esses fechamentos podem até funcionar para produtos mais baratos, mas para infoprodutos high ticket, eu já sei que eles geram alguns sentimentos no lead que fazem com que o lead não compre, tá? Principalmente se a gente for observar o perfil comportamental desses leads. Mas não vou nem entrar nesse âmbito agora, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que é o fechamento, né? O fechamento, muita gente acha que é o momento final da venda. Que você vem, fala um pouquinho da sua história, aí fala de onde é que veio a sua solução, aí mostra algumas pessoas que já tiveram resultado com aquilo que você oferece, conecta um pouco com o problema que o lead está vivendo ali naquele momento, aí o lead fica pensando, uau, isso é para mim. Aí você começa e faz a sua oferta e no final você puxa para o fechamento. Em teoria, todo mundo acha que essa construção é a construção ideal, né? Que o fechamento fica ali no momento final da venda. Mas, na verdade, para o produto high ticket, o fechamento não é o momento. O fechamento é consequência da condução de toda essa call que foi feita desde a hora do bom dia, como é que você está? E assim por diante, tá? Então, assim, esse fechamento ele vai ser consequência da clareza, da confiança que você vai gerar. Só que o que eu mais vejo hoje são infoprodutores replicando fechamentos de vendas de lançamentos, por exemplo, né? Daquele vídeo de vendas que a gente coloca no final dos lançamentos, que funcionam para um volume grande de pessoas, para produtos com um preço mais acessível. Em geral, são cursos gravados, mas no um a um, na venda consultiva, nessa solução que você está entregando, que tem um valor agregado maior, isso não converte bem. E o que é que acontece na prática? Frustração. Porque você fica vendo, caramba, mas a minha call foi tão bacana, por que é que não converteu? Né? Aquela sensação de que, poxa, o lead era qualificado, e por que que esse lead não fechou? O que foi que aconteceu? O que é que passou na cabeça dele, né? Então entra um pouco nisso. E aí vem um ponto muito importante, porque assim, o que eu quero deixar claro hoje aqui para você, se você sair hoje com essa mensagem na sua cabeça, tá ticado o meu objetivo. É assim, o fechamento no high ticket não é pressionar. Não é encurralar e deixar ele sem saída e no final ele ter que fechar porque ter que fechar e nem é manipular a decisão. Eu tenho um case que foi contado para mim, eu não vi, mas uma pessoa muito querida passou por isso e ela é médica e ela foi para uma imersão, alguma coisa do tipo, e no final tinha um holofote que ia
iluminando pessoa a pessoa que ainda não tinha fechado o programa de mentoria, dizendo: vamos, agora é sua vez, abra essa carteira, tá na hora. Ela disse que ficou tão apavorada que ela ficou logo pensando assim: meu Deus, como é que eu faço para cancelar isso? Porque agora eu não estou vendo outra saída a não ser fechar. De verdade, uma mentoria que vai ter uma construção ali de uma confiança, de um relacionamento durante pelo menos 12 meses, você acha mesmo que esse tipo de pressão vai fazer alguém fechar? Percebe? Quebra logo a confiança, na minha opinião, sabe? E isso é muito perceptível na hora que você vai fazer uma call 1 a 1 para infoprodutos high ticket, sabe? Nesse caso dela, ela foi até presencial, né, obviamente, mas a gente percebe também em alguns casos esse nível de pressão no online também, tá? E isso não converte, tá? Porque se você precisar forçar, é sinal que essa confiança não foi construída. Se a confiança não foi construída para aquele momento 1 a 1, como é que a pessoa vai ter confiança para te pagar um valor agregado alto e para querer que você seja, ou você, ou quem você representa, né? Porque se você for closer, você está representando um expert, né? Então, e ela percebe que aquilo é uma orientação do expert. Então, se não foi construída essa confiança na call, que você está ali num momento de intimidade mesmo, você está ali questionando dores, você está aprofundando o cenário e não está construindo essa confiança, imagina nessa relação de 12 meses, da pessoa abrir os problemas que ela tem para você resolver. Como é que vai ser essa confiança? Percebe? Percebe como tudo se encaixa? E aí, quais são esses fechamentos mais comuns, tá? Primeiro é o fechamento direto. Você vai, conversa ali na call, começa a fazer a sua oferta, e tal hora você terminou a oferta e você pergunta simplesmente: e aí, vamos fechar? É simples, né? Parece simples. Você meio que se livra daquela questão, porque às vezes parece que é isso. Você está constrangido em fazer um convite, ou você acha que foi tão óbvio os benefícios que você apresentou da sua solução, que é óbvio que a pessoa vai fechar, então vou logo perguntar direto: bora fechar? Só que isso ativa automaticamente na pessoa, né, no lead que está ali do outro lado, a defesa. Porque o que é que passa na cabeça dele? Ele precisa decidir naquela hora. Poxa, mas eu ainda tinha alguma dúvida. Poxa, mas eu ainda não sei se eu vou conseguir dar conta. Poxa, eu ainda não. Ele tem um monte de questões que você não parou para perceber, não parou para perguntar, e você simplesmente vai. E aí, vamos fechar? A tendência dele é recuar. Eu também faria a mesma coisa. É diferente de um produto de R$ 47, que você está ali passando no feed, aparece uma oferta, curso de WhatsApp. Ai, que legal, no brainer. R$ 47, não tem o que pensar. É só fechar e olhar, vai estar valendo exatamente o preço que você pagou, tá tudo bem, você assiste ali em meia hora, resolveu seu problema ou não, não tem dor, né? Não tem dor envolvida de perder aquele investimento que você fez. Aqui não, é diferente. Existem questões, existem inseguranças. Em geral, são pessoas que já tentaram outras formas para resolver, não conseguiram, estão apelando para você, para uma mentoria, para algo com valor agregado muito maior, percebe? Então, não é só vamos fechar, tem que ter uma construção antes, tá? Então, esse é o primeiro fechamento que as pessoas mais gostam de fazer. O outro que eu também estou vendo com muita frequência, que é o fechamento assumido, digamos assim. Você faz a sua oferta e você presume que o lead já resolveu que vai participar e você fala com ele assim: para você fica melhor à vista ou parcelado? Percebe que isso também funciona na venda de volume? Isso em lançamentos a gente vê muito em vídeos de vendas de lançamentos e fecham bastante, são conversões altas, porque ali dentro tem todo tipo de perfil. Então, acaba passando despercebido quais são os tipos de perfis que não fechariam com essa abordagem, mas como também são produtos com um valor agregado menor, acaba que funciona para aquela quantidade de pessoas que consegue resolver pressionado numa situação como essa, e tá tudo bem, né? Acaba tendo uma conversão grande. Mas no high ticket, eu acho que isso quebra a confiança, porque
Na cabeça do lead, é como se você estivesse negligenciando todas as inseguranças que ele está passando, que isso é um diferencial da venda consultiva 1 a 1. Você consegue se aproximar mais e descobrir qual é a verdadeira dor daquele lead e até entender se a sua solução realmente atende aquela dor. Percebe? Então, você acaba, digamos assim, mostrando para o cliente que o seu foco é o fechamento, na cabeça dele você está pulando uma etapa, ele nem decidiu ainda e você já está tratando como decidido. Eu acho, inclusive, desrespeitoso quando é 1 a 1. Entende? No volume, algumas pessoas você vai conseguir converter nessa situação, porque elas vão ter recebido a sua mensagem, vão ter entendido que a sua solução vai servir para ela. São produtos que não têm um valor agregado muito alto, tá ok. Mas aqui na venda consultiva, no 1 a 1, no olho, embora através de câmeras, eu acredito que ele pode se sentir desrespeitado nesse sentido. Caramba, mas eu falei sobre isso aqui, essa pessoa não está considerando nada disso, ela só quer fechar? Isso é só um acordo comercial? Embora seja uma reunião de vendas, embora você deixe claro que vai fazer uma oferta no final, ninguém gosta que ninguém venda nada para ninguém. As pessoas querem comprar porque querem comprar. A melhor prova disso é o exemplo mais clichê que eu posso trazer. É quando você está no shopping, entra numa loja, você realmente gosta daquela loja, você realmente está procurando alguma coisa para você naquela loja, ou para dar um presente, chega um vendedor, a depender da abordagem do vendedor, você olha e fala, não, estou só olhando. Você está querendo comprar, mas você não quer que ele te venda. Entende? Então, é exatamente a mesma coisa aqui. E, por último, é esse fechamento por alternativa, que normalmente ele tem uma carga emocional maior, tá? Então, assim, é como se você fizesse, né, toda a sua apresentação naquela sua sessão 1 a 1, e quando você vai para o fechamento, você fala, e aí, você vai continuar como você está, ou você quer dar um passo para mudar a sua vida? Eu já recebi esse tipo de pitch várias vezes, inclusive. E eu já fiz também. Sim, eu já fiz também. Eu preciso assumir isso. Eu já fiz também. E que hoje, na minha cabeça, isso soa como um ultimato. Fragiliza muito essa relação de confiança que precisa ter. Não, não é ou tudo ou nada, né? Aqui você bota tudo ou nada. Tudo bem que você que tem consciência da solução que você oferece, que você está vendo o problema que o lead tem, você percebe que ele vai ser muito beneficiado com isso, você pode ter essa visão, sim, de caramba, essa pessoa vai ser muito beneficiada com isso. Foi até nessa situação que eu cheguei a dar um ultimato como esse, numa situação específica de uma expert que a gente tinha, que era de relacionamentos. E ela fazia com que as mulheres que já tinham se separado conseguissem dar a volta por cima na própria vida, sabe? Largasse aquela depressão, aquela situação que a pessoa fica quando se divorcia. Eu tinha passado por isso já, e naquele momento, para aquela pessoa, eu achei que caberia, e levei um não, obviamente. Mas, enfim, essa relação que você tem consciência que a sua solução vai cair como uma luva para a pessoa, para o problema que ela está vivendo, porque é o exato problema que você resolve melhor do que ninguém, essa consciência sua deve ser usada para trazer para a pessoa esse mesmo nível de consciência e não para botar a faca no pescoço e dizer, olha, se você não resolver agora, sua vida está acabada, entre aspas, né? Porque é mais ou menos o que se fala numa situação como essa, tá? E aí, assim, por que é que eu trouxe esse tema hoje? Primeiro porque é o que eu vejo muito, né? Muita gente, até já botei caixinhas aqui e as pessoas respondem que tem muita dificuldade para o fechamento. E na hora que você entende que você e o lead estão jogando o mesmo jogo, quando você entende essa percepção que eu estou trazendo de cada um desses tipos de fechamento, que você pode fazer, deve fazer algum deles, né? Porque a maioria das pessoas faz um desses 3 tipos.
você começa a ter consciência de, caramba, eu não tinha parado para pensar que a pessoa pode estar se sentindo assim. Você começa a ter clareza e você começa a conduzir com clareza essa conversa que você vai ter um a um com o seu lead. Então, você vai acabar reduzindo as objeções, você vai aumentar a confiança, porque a venda consultiva para infoprodutos high ticket, ela é uma venda que tem que gerar confiança. Percebe que geralmente são investimentos de alta monta. Alta monta que eu digo pode ser 10 mil, pode ser 15 mil, pode ser 50 mil, 100 mil, 240 mil. Proporcionalmente falando, são investimentos muito grandes para o lead que você tá conversando. Então, precisa ter essa confiança de que ele vai estar fazendo esse investimento para resolver algo que dói muito nele, que ele não está conseguindo resolver sozinho e que nenhuma das outras soluções que ele buscou conseguiram dar para ele a solução desse problema, mas que você consegue. Mas pelo investimento que ele vai fazer, ele precisa pensar, ele precisa vivenciar coisas, pelo menos na imaginação dele, para dizer, caramba, isso vai funcionar para mim. Isso eu vou fazer. Eu não fiz aquele monte de curso sobre isso, mas pelo jeito que essa pessoa está falando comigo, ela merece confiança. Então, isso é construído ao longo dessa call, né? E aí, quando você tem essa consciência, você começa a ter calls que você percebe que o lead está decidindo com confiança. Ele está decidindo com segurança, ele não está decidindo porque ele está sendo obrigado. Ele está juntando os pontos na cabeça dele e está dizendo: caramba, é isso que eu preciso. Que bacana. A construção leva a esse tipo de fechamento. A um fechamento que você sai de um modelo de convencimento e passa para um modelo de decisão consciente. Poxa, que massa! Ele vai conseguir resolver isso, por causa disso eu vou ter uma vida assim, assim, assim. Ele começa a construir coisas na cabeça dele, porque é assim que a gente se comporta. E aí talvez você esteja pensando assim, Aline, mas se eu não conduzir para o fechamento, o cliente não vai decidir. Isso parece ser verdade, né? Parece ser verdade, mas o problema não é você conduzir ou não conduzir para o fechamento, é como você conduz. Uma coisa é você, entre aspas, ignorar qualquer questionamento, qualquer situação que a pessoa esteja pensando ao longo da sua fala e no final já jogue no peito da pessoa o fechamento. Outra coisa é essa conversa, ela ir sendo construída a partir do cenário que a pessoa está hoje, ela mostrando aonde ela quer chegar, você percebendo que existe um espaço enorme do lugar que ela está para o lugar que ela quer chegar, você fazendo a pessoa enxergar esse espaço, você mostrando que a sua solução pode diminuir esse espaço ou pode tornar mais rápida essa solução ou mais barata, enfim. E aí, no final, ele dizer, caramba, isso é verdade, eu quero isso. É tanto que, em geral, as pessoas começam a perguntar pela solução que você tem para oferecer quando você conduz essa call da forma adequada. Ou seja, não tem um fechamento, tem muito mais um... Faz sentido para você a gente caminhar junto nessa direção? Percebe como é diferente? Percebe que a gente está buscando aqui uma parceria e não, olha, é assim, só tem 4 vagas, se você não quiser, eu sinto muito, e tem que ser parcelado, se for à vista você tem desconto. Fica uma coisa muito fria, não tem essa confiança do você literalmente mostrar o que você precisa mostrar dentro de uma perspectiva que o lead entenda e no final você solicitar esse acompanhamento juntos, essa solução juntas, que vocês vão construir juntos a solução desse problema, percebe? Você tem que pensar que vocês estão do mesmo lado, a questão toda é essa. E o que é que eu vejo, né? Que assim, o maior erro é a pessoa achar que o fechamento acontece no final, e na verdade ela começa lá no comecinho, lá no diagnóstico do problema. Na hora que ela começa a falar do cenário que ela está hoje, que você, com a visão de especialista que você já tem, você começa a já ver
o que é que está errado ali? A partir dali já começou o fechamento. E quando isso vem do jeito errado, você acaba que você conduz mal a conversa. Às vezes você se apressa a apresentar a solução. Às vezes você chega no final e como você fez tudo de uma forma que não torna natural o processo, você precisa compensar nessa pressão de fechamento, nessa pressão de vamos lá, nessa pressão de é agora ou nunca, vai continuar do jeito que está, ou vai mudar a sua vida. Percebe que é uma coisa pesada? E quando você conduz a conversa da forma coerente, da forma que você está do mesmo lado do lead, que vocês caminham juntos para a decisão, esse fechamento ele acontece de uma forma natural, porque acontece nesse caminho a clareza do problema, a clareza das implicações de continuar nessa mesma situação e a clareza da solução que você pode oferecer. Então, é essa clareza que traz a confiança. É essa clareza que faz a pessoa dizer: caramba, que massa! Essa pessoa deixa tudo tão mais simples, percebe? Então, leva para a solução. E aí, como eu sempre digo, aqui você sai da conversa aqui comigo com a tarefa de casa para fazer. Qual é a tarefa de casa que eu trouxe para você aplicar hoje? Antes de pensar como é que você está fechando, se é um desses três tipos, eu acredito que seja, porque a grande maioria dos infoprodutores terminam a conversa nenhum desses três tipos, é você parar para pensar como é que está sendo a construção dessa call, desde a hora do bom dia, do boa tarde, do boa noite, até o final. E a depender dessa forma que você está conduzindo, você com esse novo olhar, talvez você mesma consiga ajustar de forma que você não precise ficar empurrando a solução no final, que é isso que você não quer, embora você não saiba. Você não quer essa pressão, você quer que o lead olhe para você e fale: me diga quanto é que custa isso, como é que eu pago isso para você, porque eu quero a sua solução. Eu compro produtos assim. Eu compro produtos quando eu já pergunto quanto é e como é que paga que eu quero participar. Por quê? Porque eu vou buscando essa consciência desde o primeiro minuto. Até quando vendedores não são tão bons assim para conduzir essa conversa, eu mesmo vou conduzindo a conversa nessa direção, porque é assim que eu me sinto bem de comprar, quando eu estou totalmente consciente daquilo. E aí, se você se identificou com um desses três fechamentos, percebe que a sua venda está travando aí, ou que você está travando em algum lugar da call, que a partir dessa reflexão você conseguiu identificar, você está precisando dessa estrutura. E eu construo para você isso no diagnóstico de vendas consultivas. Então, assim, eu olho literalmente para a sua operação, eu entendo onde é que estão cada um dos gargalos e eu desenho o passo a passo desse processo de vendas que vai converter com previsibilidade, porque é isso que eu quero, porque é isso que você quer. Eu venho desde 2019 do mundo de lançamentos. É incrível, eu não abro mão de lançamentos de jeito nenhum. Mas agora eu tenho um outro olhar sobre os lançamentos. Eles são uma excelente forma de trazer leads aquecidos, são uma excelente forma de aumentar a minha autoridade, são uma excelente forma de me manter ativa em conteúdo, em diversos aspectos. Sou fã de carteirinha, mas eu não tenho previsibilidade. Eu faço 6, 7 lançamentos por ano, um é excelente, outro não é tão bom, um é ótimo, outro não é tão bom. Então fica, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. E na hora que a gente vem para a venda um a um de produtos high ticket, eu consigo entender qual a quantidade de leads que eu preciso ter para eu agendar uma outra quantidade menor, para eu conseguir fazer calls com a outra quantidade menor e eu conseguir vender para outra quantidade menor. Eu consigo entender esse funil, eu consigo perceber a previsibilidade desse funil e consigo ir ajustando aqui para aumentar cada vez mais a conversão. Vai chegar o dia da conversão ser 100%? Não vai. Embora eu faça pré-qualificação e tudo, sempre tem as pessoas que não querem naquele momento, tem algumas peculiaridades que a gente vai encontrar.
mas a conversão pode ser bem melhor do que 20%, do que 30%, que é o que eu vejo todos os dias em sessões 1 a 1. E aí, se você quer parar de fazer pressão para vender, se você quer entender cadê o gargalo nas suas sessões, toca no link da bio, tanto na bio do YouTube como na bio do Instagram. Eu tenho o link para você aplicar para o diagnóstico de vendas consultivas e eu faço esse diagnóstico com você de forma gratuita. Então aproveita, que vai ser bom demais e pode mudar o seu jogo.